bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo da Info Canábica. E hoje temos mais dicas sobre cepas, sobre streams para vocês. E olha só, hoje nós vamos falar sobre uma espécie maravilhosa. Como eu sempre digo, todas as plantas são maravilhosas. E hoje nós vamos falar da Moby Dick. A Moby Dick é uma planta maravilhosa, dominância sativa. Lembrando que ela é uma planta original lá de Amsterdã. Você sabia disso? Se não sabia disso, comenta aqui nos comentários o que é que você acha, se você já usou ou não a Moby Dick. Lembrando, por favor, curta esse vídeo, dá seu like, por favor, porque eu preciso que o YouTube recomende esse vídeo para outras pessoas que precisam também de conhecimento sobre a área da cannabis. Curta esse vídeo, compartilhe, assina o sininho aqui, ó, clica naquele sininho bonitinho e vem comigo aprender mais. E voltando, estávamos falando sobre a Moby Dick e ela é um cruzamento de índica da White Widow e da Sativa Reis. Elas são plantas maravilhosas que estimulam os pensamentos, né? Elas trazem estimulação cerebral, como a gente chama, e ela pode carregar uma onda um pouco mais pesada. Lembrando que essa planta, ela tem pouco mais de THC do que CBD. Então ela tem uma mistura, um cruzamento interessante de duas plantas e ela tem uma porcentagem de 20% de THC. Então é importante a gente saber que não adianta a gente fazer o uso sem entender quais são as sensações que a gente vai sentir quando estiver fazendo o uso. Então ela tem limoneno como terpeno dominante, né, cítrico. Nós já falamos sobre o limoneno em outro vídeo. Temos o linalol, que em breve vamos falar dele, e temos o muleno, que ele tem um estilo meio lupado, digamos assim. Depois eu explico o que é. Então, o linalol, ele tem um cheirinho mais de floral e hoje nós vamos falar sobre o linalol como terpeno. Lembrando que essa planta, ela é uma planta sativa e ela tem um cruzamento com uma outra índica dominante, né? Entre outro híbrido, que é o White Widow e a Sativa Reis. E a primeira, ela é conhecida, né, por estimular o cérebro e ela é bem forte, tem um curto período de floração também. Então, a gente pode entender que ela tem uma euforia maior do que as outras. Ela ajuda no estresse, ela atende ao público que gosta de relaxar e ela também te ajuda no foco e também te ajuda na fadiga, né, no cansaço físico, mental. Porém, ela tem um efeito colateral que, assim, algumas pessoas não gostam, que é o da boca seca. Lembrando que isso é importante de saber. Por quê? Porque quando a gente sai e que a gente faz o uso de certas substâncias, a gente tem que lembrar de levar água. Por quê? Porque a gente vai sentir sede, porque é um efeito da planta. A gente pode parar e pensar assim, se eu for cultivar essa planta, ela vai ser difícil? Ela é considerada uma planta moderada, ela tem seus graus de dificuldade, né? Para quem trabalha com plantio, para quem dá assessoria de plantio, sabe dizer melhor do que eu, mais fácil de cultivar ou mais difícil de ser cultivada. Lembrando que eu não estou dizendo para ninguém fazer cultivo aqui, tá? Porque precisa de autorização para fazer isso atualmente aqui no Brasil. Ela tem também, por ela ser sativa, ela cresce um pouco mais, então ela pode chegar até 2 metros, tá? De 1 metro até 2 metros, mais ou menos. E ela dá pouca quantidade de grama, de mais ou menos 100 gramas até 300 gramas, no máximo. Não me perguntem por quê. Pode ser que seja, não tô dando certeza absoluta, mas pode ser que seja por conta do clima, que aqui o Brasil tem um clima e Amsterdã, como eu disse, né, foi feita para o clima lá de Amsterdã e não para cá. Então, lembrando que isso influencia muito. E ela tem uma floração de mais ou menos até 9 semanas, tá? Então, vamos falar sobre linalol, né? O linalol, ele pode ser encontrado em outras plantas, como todos os terpenos, né? Lembrando que o terpeno, ele é responsável pelo aroma, pela coloração de vários alimentos. Ele pode ser encontrado no manjericão, na uva, na folha de louro, né? Na menta, também na tangerina e no alecrim. E muitas outras, né? Esses são alguns dos exemplos que eu tenho para falar para vocês hoje. Ele tem sido útil para o homem na fabricação também fertilizantes. Ele tem um papel fundamental na polinização. A gente tem que lembrar que nem tudo é só por conta do sabor, que a gente tem que lembrar que o cheiro também
atrai alguns animais como borboletas, abelhas, enfim. E isso é necessário, né? Acaba ajudando a polinizar algumas flores, por exemplo. Então ele tem um aroma meio cítrico, um cheirinho meio de lavanda, né? Então ele tem as propriedades medicinais como antidepressivo, ou seja, vai ajudar na ansiedade, na depressão. Ele é um ótimo analgésico, ele também é um poderosíssimo sedativo, ajuda a dormir, né? Então o cheirinho dele é um cheirinho importante para a gente poder usar em várias funções, né? Ele também ajuda com a questão de afastar alguns predadores, né, que não gostam do cheiro forte que o linalol exala. Então, lembrando que nós temos na natureza muitas coisas para estudar. Então nós não podemos deixar com que as plantas elas sejam esquecidas, porque de fato, digamos que a medicina brasileira esqueceu um pouco sobre as substâncias que estão na natureza, que estão disponíveis, que foi Deus que fez essas substâncias, né? Porque essas substâncias você pode até sintetizá-las, mas nunca vai ser igual a forma natural na qual elas foram criadas por Deus, né? Lembrando que essa é uma variedade que ela tem um certo período curto de floração, né? Então ela também pode ter uma resistência, né? Ela tem um rendimento menor do que as outras, mas ela tem uma certa resistência, né? Então ela é meio que a favorita de alguns dos produtores. A gente precisa ter um pouco mais de cuidado por conta do cheiro dessa planta, e ela tem esse aroma meio cítrico, adocicado, e também ela tem umas notas, né, de eucalipto, de baunilha. Então ela tem algumas notas, você consegue notar esse sabor. Eu lembro que lá no Cannabis College eu tinha que de vez em quando provar algumas plantas, ou ganhava de presentes, porque às vezes a pessoa tava indo viajar, né, já pegar um voo e não podia levar cannabis dentro pro país delas. Elas deixavam algumas amostras em saquinhos de planta, dizia: olha, eu vou te dar, olha, eu gostei muito do seu atendimento, você foi muito legal, muito cortês comigo, né? E isso me deixava muito feliz, porque poxa, a pessoa gostou, né, do meu tratamento, me ensinei para essa pessoa e hoje estou aqui, olha só. E às vezes eu lembro do meu passado e penso assim, meu Deus, e se eu tivesse escolhido ficar no Brasil? No que é que eu ia poder ajudar você hoje se eu não tivesse ido embora? Por isso que eu digo assim, existem sacrifícios que a gente faz, que são pelos outros. Eu sinto que esse sacrifício de ter ficado, né, fora por alguns anos, de ter deixado os meus filhos, não assim, eu não deixei com qualquer pessoa, deixei com o pai, né? Mas eu passei um tempo longe deles, então deixar eles em casa e ir para uma missão de aprender sobre cannabis, para mim foi uma coisa assim muito difícil de fazer. Porque eu tava deixando os meus filhos no Brasil, né, por um tempo, eu sabia que era por um tempo, lógico, mas era por um propósito. Era o propósito de ajudar não somente os meus filhos com a liberação dessa planta, porque se a gente tiver consciência de que essa planta vai ajudar os nossos filhos, os nossos netos, os nossos ancestrais, a gente já estava brigando por ela há muito tempo, porque essa é uma planta medicinal e eu estou cada dia que passa provando a vocês, né, que ela é medicinal. Então eu queria que você me ajudasse a espalhar essas informações, porque muitas pessoas precisam disso. E enfim, é isso. Fiquei até pensativa agora, porque eu sei que em breve meus filhos vão estar assistindo esse vídeo aqui. E eles vão dizer, poxa, naquela época a mamãe, ela tinha deixado a gente deve ter, sei lá, não sei se os meus filhos pensaram isso, né, que eu não ia voltar mais, mas não, foi por um propósito muito particular mesmo. Pra quem não conhece minha história, um pouco sobre a minha história eu coloquei aqui em um desses vídeos, eu vou deixar por aqui pra vocês darem uma olhadinha. Foi muito difícil pra mim isso, eu deixar os meus filhos, eu deixar eles no Brasil por um tempo, eu tirar ele debaixo da minha asa, deixar com o pai, por mais que seja com o pai, né, que o pai super toma conta dele, sabe, me apoiou a ir embora, mas ele também não sabia que eu ia estudar isso lá fora, mas foi pelos epiléticos que eu fiz isso, foi por todos os meus pacientes que eu tenho hoje, que eu ajudo, por eles também, porque eu não tive essa oportunidade. Eu não tive a oportunidade de saber a verdade antes de precisar. E eu quero que os meus pacientes, eles não cheguem até a mim desesperados como chegam hoje.
Mas no futuro eu quero que as pessoas cheguem até a mim para ter conhecimento sobre essa planta, para usarem essa planta com consciência de que a planta faz bem. Porque eles querem, não porque eles precisam, isso bem claro. Mas voltando, né? Essa é uma planta, a Moby Dick é uma planta que ajuda no relaxamento, na euforia, no foco, na fadiga, que ela causa um pouco sim de olhos vermelhos. E olhos vermelhos e pelo branco. Sim, de fato ela causa isso, né? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha deixado algumas informações importantes para você. E até o próximo vídeo. Não esquece de compartilhar. Ai, gente, me emocionei aqui falando essas coisas pra vocês. Mas Deus é maravilhoso e eu tenho certeza que vai dar tudo certo.